E agora com vocês o nosso mais novo quadro, falando tudo sobre vinhos, com o nosso amigo Carlos Balbino. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sarita. Boa noite, telespectadores. Boa noite, amantes do vinho. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema de ontem. Ontem nós falamos a vocês iniciamos a falar a respeito das diferenças existentes entre os vinhos que contêm gás carbônico fazendo parte do seu sabor. Falamos a vocês que existem dois métodos, o método Charmat e o método Champenoise, que existe uma diferença entre espumante e uma diferença entre frisante. Que a diferença, que o método Charmat, uma segunda fermentação é feita com um vinho tranquilo. Né? É feito vinho normal e depois é adicionado um licor contendo levedura e o açúcar, que vai produzir o CO2. Bom, hoje nós vamos falar de alguns espumantes e frisantes especiais. Né? São os espumantes mais importantes produzidos pelo método Charmat no mundo, são os Proseccos. Né? Os Proseccos existe inclusive uma divergência com relação aos autores, porque o registro do Prosecco como processo de produção de vinhos com efervescência, ele é anterior ao registro feito por Dom Perignon. O Prosecco são vinhos originários do Vêneto, na Itália, um triângulo onde se encontram a cidade de Treviso, Valdobbiadene e Conigliano. Somente neste vale pode-se produzir vinhos com a denominação de Prosecco. Né? Um outro vinho de denominação de origem controlada, e este já conhecido por todos, são os champanhes. Né? Champanhe é um vinho produzido com as uvas Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. É uma mistura de 3 uvas e estas 3 uvas, elas são obrigatórias para a produção do champanhe. Né? Foi o primeiro dos espumantes e a partir dele surgiram várias outras, né, casas produzindo no mundo. Uma diferença que às vezes vocês vão encontrar no rótulo do vinho é que no rótulo pode estar escrito método tradicional. O que ocorre é o seguinte: os demais produtores de espumantes no mundo, para simplesmente não ficarem fazendo merchandising para a região de Champagne, denominando o método de Champenoise, eles usam a denominação clássico ou tradicional quando eles produzem os seus espumantes na mesma forma que é produzida na região de Champagne. Ou seja, não existe diferença entre o método, quando vocês encontrarem a inscrição, método Champenoise, método tradicional ou método clássico. Trata-se sempre de segunda fermentação ocorrendo dentro da garrafa. No caso dos lambruscos, né, existem vários lambruscos no mundo. O lambrusco também é uma denominação de origem da Emília-Romanha, na Itália. A família Medici Hermeti foi a que idealizou o lambrusco da forma que nós conhecemos. Por que ele se chama lambrusco? Né? A uva da qual ele é produzido é uma uva tinta e o nome dessa uva é lambrusco. Existem vários tipos de lambrusco. Você tem o bianco dolce, você tem o bianco seco, o rosso dolce, o rosso seco. Né? Nós temos vários tipos, sendo que no Brasil a maioria, existe uma preferência no Brasil pelos vinhos lambruscos doces, que são, na realidade, os vinhos destinados à sobremesa. Dica do dia. A Casa Gosset é uma casa que foi montada em 1554. Tá? Desde essa época até hoje, continua na mesma família. No século XVII, quando começaram a produzir os espumantes, foi um dos primeiros espumantes a serem produzidos nesta região. E até hoje continua sendo produzido dentro da mesma família. Vale a pena experimentá-lo neste final de ano. Amanhã nós retornaremos falando sobre vinhos, as diferenças entre os vinhos brancos
os vinhos brancos de sobremesa e vinhos fortificados. Esperamos vocês! A proposta desse quadro é deixar você inteirado sobre o universo dos vinhos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o nosso delicioso Espaço Gourmet de hoje.